Olá, meus amigos, retornamos agora ao terceiro e último bloco sobre improbidade administrativa. Espero que você não tenha dito ufa, né? Porque é uma matéria super legal. E nós vamos acabar agora, nós vamos falar um pouquinho das sanções dentro da improbidade administrativa e nós vamos falar sobre o processo judicial e administrativo em relação aos atos de improbidade administrativa. Vamos começar então pelo processo administrativo e judicial. Nós vamos ver aqui alguns regramentos sobre esse processo. Vamos comigo lá na lousa. Olha só. A primeira regra interessante, que tem uma incidência relativa em concursos, é a informação de que qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa. Essa definição, essa informação da lei de improbidade administrativa, ela é um tanto quanto desnecessária, né? Afinal, qualquer pessoa tem direito a se reportar aí ao poder público em qualquer momento. Porém, a lei de improbidade administrativa fez questão de deixar claro que realmente qualquer um que tivesse notícia de uma improbidade poderia representar para a autoridade administrativa. Muito bem. A lei de improbidade administrativa também tem uma previsão que costuma cair em provas, que diz que são vedados o acordo, a transação ou a conciliação. Gente, por que é vedado o acordo, vedada a transação ou vedada a conciliação? Por óbvio, porque é um interesse público, né? Imagina, eu vou lá, lesiono o patrimônio público, desvio um tanto de dinheiro, compro 3 ilhas, né? A ilha inteira mesmo. E aí depois eu venho pro Ministério Público e falo, então, né, seu promotor, vamos tomar um café, senta aqui, né? Vamos fazer o seguinte, eu pago aí uns 500 mil e a gente faz um acordo, você me livra desse processo aí. Não, né, gente? É claro que não é possível, tá? Não é admissível que se faça nenhuma espécie de acordo de transação, até porque é um dever da administração pública punir o agente infrator da improbidade administrativa e mais do que isso, o erário deve ser ressarcido se há um prejuízo ao erário, né? Não pode o promotor falar assim, deixa pra lá esse dinheiro? Claro que não, né? É um dinheiro público. Continuando. Próxima informação comigo lá na lousa, próxima informação relevante que costuma ser cobrada sobre as ações administrativas e judiciais. A ação principal terá o rito ordinário e será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. Olha que interessante, gente. Qualquer pessoa pode noticiar para a administração pública a prática de um ato de improbidade administrativa. Muito bem. Uma vez que isso foi denunciado para a autoridade administrativa, ela vai tomar suas medidas, né? E para o processo, que não tem nada a ver com a informação de uma improbidade, para que se inicie uma ação, um processo, porém, só tem legitimidade o Ministério Público, né? O Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada, né? A pessoa jurídica que foi prejudicada, ela pode ingressar com essa ação. Beleza? Entenderam, então, que ingressar com a ação, que terá o rito ordinário, é diferente de noticiar a improbidade. Qualquer pessoa pode noticiar a improbidade, mas para ingressar com a ação, só o MP ou a PJ interessada, a pessoa jurídica interessada. Muito bem. Tendo em vista que nós temos um forte interesse público, obviamente, né, na improbidade administrativa, o Ministério Público obrigatoriamente tem que atuar no processo, sob pena de nulidade. Se ele não tiver no processo, o processo é nulo e começa tudo de novo. Se o Ministério Público foi aquele que propôs a ação, a gente viu que o Ministério Público pode propor ação, né? Ele, por óbvio, já será parte integrante dessa ação. Porém, se ele não propôs essa ação, imagine que quem propôs essa ação foi a pessoa jurídica interessada. Neste caso, ele entra no processo como fiscal da lei, tá? Ele tem que ingressar no processo não como parte, mas como fiscal da lei. Se o Ministério Público não tiver no processo nulidade. Vou falar mais uma vez, porque tem uma incidência grande de concursos. Se o Ministério Público não estiver no processo nulidade. Se ele entrar com o processo, fechou, ele já é parte do processo. Se for uma pessoa jurídica interessada que entrar com o processo, ele tem que atuar como fiscal da lei. Beleza? Continuando, vamos lá. Nós temos aqui ainda as medidas cautelares. O que é uma medida cautelar, gente? Uma medida cautelar
é algo que é feito para salvaguardar o futuro direito. O professor Fred Didier, ele tem uma definição que eu acho muito interessante, que ele diz que a medida cautelar é a geladeira. Como assim a geladeira? Olha só. O professor Fred fala assim: imagina que o seu pedido em um processo é um pedaço de carne. Olha, Paulinha tá me devendo um pedaço de carne, eu processo a Paulinha. Paulinha, você me deve um pedaço de carne, eu quero esse pedaço de carne. O que eu quero no processo? O pedaço de carne. Muito bem. Só que aí esse processo demora 10, 15, 20 anos, né? Esse judiciário maravilhoso que nós temos aqui, super celery, né? E aí, daqui 10 anos, a carne já apodreceu. E aí, o que faz? Eu vou poder ganhar a carne daqui 10 anos? Não. Por isso que a carne precisa de uma geladeira. Para que ela fique 10 anos congelada, para no final ela esteja lá. Vou trazer este exemplo para uma situação jurídica. Imagina o seguinte: estou processando uma empresa porque essa empresa me lesionou, tá? Lá no final do processo, eu vou ganhar 50 mil reais dessa empresa. Lá no final do processo. Nós estamos em 2005 e esse processo só vai sair em 2030, vamos supor, tá? Lá em 2030, quem não me garante que essa empresa já não vai ter dilapidado o patrimônio dela, que ela não vai ter sumido com todos os bens dela? Então, o que eu faço? Eu vou lá e pego os bens dela como uma forma de salvaguardar esses bens. É como se eu colocasse esses bens na geladeira. Eles ficam congelados para que depois, se eu ganhar a ação, eu pegue esses bens para suprir o meu interesse. Porque de nada adianta o juiz me dar os 5 mil reais, 10 mil reais, 50 mil reais e não ter patrimônio para pagar. Então esse patrimônio fica aí congelado. Isso é uma medida cautelar. A medida cautelar, então, é aquela medida que ela é a geladeira. Ela vai salvaguardar o bem para que no final do processo a pessoa que ganhou a ação, né, possa ter o seu direito completo, o seu direito exigido. Vamos entender, então, as medidas cautelares dentro da improbidade administrativa. Comigo na lousa, olha só. A primeira medida cautelar, a gente já falou um pouquinho dela, é a indisponibilidade de bens, né? Então, pode os bens do cidadão que está sendo processado por improbidade administrativa serem declarados indisponíveis. O que é isso? Olha, fulano, você não mexe nesses bens, você não pode vender, doar, fazer nada com eles. Eles vão ficar aí congelados, porque se no final você for condenado, esses bens serão utilizados para o pagamento da dívida. Nós temos ainda os sequestros dos bens do agente ou até mesmo de um terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os bens desse cidadão e eu vou sequestrar, eu vou pegar estes bens. Gente, é óbvio que você não pode sair pegando bens de pessoas à torto e à direita, né? Para que se possa sequestrar um bem do agente ou então do terceiro que enriqueceu ilicitamente, eu tenho que ter, no mínimo, fundados, a lei fala, né? A lei utiliza esse termo, fundados indícios de responsabilidade. Não pode ser assim, olha, eu acho que esse cara está envolvido. Não, eu tenho que ter indícios, fundados indícios de que há uma responsabilidade para determinar essa medida. Muito bem, como medida cautelar ainda, nós temos a investigação, o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior. Tudo isso são formas de assegurar o futuro pagamento da dívida. É uma medida cautelar. Também é medida cautelar afastar o agente público do exercício do cargo. Olha só, gente, imagina que o cidadão ele está praticando improbidade administrativa enquanto ele está num cargo público. Imagina que ele é, por exemplo, ele é o responsável por uma fundação, por exemplo. E como diretor da fundação, ele está praticando atos de improbidade administrativa. Se eu falar assim pra ele, ai, querido, você está praticando improbidade administrativa, tá bom? Ele vai falar, tá bom, nunca mais eu faço, prometo, juro de dedinho. Não é assim que funciona, né? O cara tá praticando improbidade administrativa e aí eu vou deixar ele na diretoria da fundação para ele continuar praticando atos de improbidade administrativa. É um risco muito sério para a população e para a própria entidade, né? Então, por isso é possível que haja um afastamento do agente
para que ele não fique mais, ao menos temporariamente, para que ele não fique mais naquela função em que ele pode continuar praticando atos de improbidade administrativa. E aí que vem uma coisa muito interessante. Volta lá na lousa, olha só. Diz assim, que pode afastar o agente público do exercício do seu cargo, emprego ou função, porém sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária em instrução processual. Olha só. O cara é afastado e ele continua recebendo o salarinho dele lá. Aí você fala pra mim, nossa, professora, isso é um absurdo. O cidadão pratica uma improbidade administrativa, aí ele é afastado, fica lá na casa dele, assistindo sessão da tarde e ainda tá recebendo do Estado? Sim, gente, porque a gente tem que pensar do outro lado. Imagina que no final descobre-se que esse cara não era responsável por essa improbidade. Você imagina, se afastou um cara por, sei lá, 2 anos, sem ele receber R$1 e depois descobre-se que ele não praticou nenhuma improbidade administrativa. É muito arriscado, né? Por isso que a gente afasta o agente público, se ele estiver oferecendo aí algum risco para o processo. Porém, esse afastamento, ele é remunerado, tá? Por óbvio, gente, que se no final ele for condenado a ressarcir o erário, a pagar os danos que ele causou, aí ele vai pagar todo o prejuízo, né? O dinheiro que ele desviou, por exemplo, vai ser ressarcido. O bem que ele desviou, vai ser ressarcido o valor. Então, assim, esse cidadão vai pagar, ele só não vai pagar naquele momento. Então, sim, o cidadão ele é afastado, porém, ele continua recebendo, beleza? Volta comigo lá na lousa. Olha só que interessante, uma vez que eu defiro uma medida cautelar, que medida cautelar, professora? Todas elas, né? Eu fui lá, bloqueei a conta bancária, eu afastei o agente público, ou então eu deixei os bens indisponíveis, ou eu sequestrei os bens. A partir do momento que eu pratico essa medida cautelar, que eu efetivo essa medida cautelar, que eu dou cumprimento a essa medida cautelar, eu tenho 30 dias para entrar com a ação. Tá? Eu tenho esse prazo para entrar com a ação a partir da efetivação da medida cautelar. Legal, galera? Agora nós vamos falar da parte mais legal, né? Não a mais legal do que nada mais legal do que punir, né? O cidadão fez, pegou dinheiro público e agora a gente vai puni-lo. Nós vamos estudar agora as penas dentro da improbidade administrativa. Eu ouso dizer que uma das matérias dentro de improbidade que mais cai em concurso são as penas. Então, atentos, prestem atenção, respira fundo, tá acabando, esse é o último bloco e vamos estudar as penas dentro da improbidade administrativa. Comigo lá na lousa. Olha só, para estudar as penas, nós temos que entender que há uma espécie de hierarquia dentro dessas condutas. Não uma hierarquia, mas um grau de medidas. Nós vamos observar que o mais grave de todos é o enriquecimento ilícito. Esta é a conduta que vai gerar uma pena maior, é o enriquecimento ilícito. Uma pena intermediária será gerada pelo dano ao erário. Então eu vou ter uma pena séria, porém não tão séria. E a menor pena que nós temos, a mais branda, é para a violação dos princípios. Então, nós temos uma espécie de ordem, né? Vocês vão entender o porquê eu tô falando isso, mas as penas mais brandas, então, vão para as violações de princípios, as penas intermediárias vão para danos ao erário e as penas mais graves são para enriquecimento ilícito. E aí, nesse meio termo aqui, nesse meio termo intermediário aqui, né, da pena intermediária, nós vamos acrescentar um novo artigo, o artigo 10A. Nós temos, dentro da Lei de Improbidade Administrativa, uma série de penas, tá? Mas nós vamos ver todas elas, uma por uma. Só que a partir de agora eu vou apresentar para você um esquema geral com as penas que elas se repetem entre diversas situações de atos de improbidade administrativa para a gente enxergar uma ao lado da outra para a gente poder acertar no nosso concurso, porque as provas perguntam mesmo, assim, quantos anos, quanto de multa. Então a gente vai ter que entender, olhando para todas para poder definir, tá bom? Comigo lá na lousa, olha só. Eu trouxe aqui para vocês um esqueminha de penas de acordo com o ato de improbidade administrativa. Olha só, lembrando que o mais leve é o enriquecimento ilícito, o intermediário é o dano ao erário, e aqui a gente vai encontrar o artigo 10A também, né? E o mais leve é a violação de princípios, tá? Então a gente vai do mais grave para o mais leve. A primeira pena comum aos 3 institutos, né, e agora o quarto, né, que é o artigo 10A,
é a suspensão de direitos políticos. Gente, aqui a gente tem que tomar um cuidado, por quê? Porque não é a extinção de direitos políticos, tá? Os direitos políticos não estão extintos, eles ficam suspensos por um tempo. Quando você acaba de cumprir este lapso temporal, os direitos políticos retornam, tá? Não que não seja de séria gravidade, mas mesmo assim é só uma suspensão, não é uma extinção. O enriquecimento ilícito, que é o pior, ele vai ter de 8 a 10 anos. Olha só, então eu começo em 8 e vou até 10 anos de suspensão. O dano ao erário, que é um pouquinho, né, menor, intermediário, ele vai de 5 a 8. E a violação dos princípios vai de 3 a 5 anos, tá? Estamos vendo os 3 originais aqui, né? Então, olha só, a gente tem uma suspensão de 3 a 5 anos, no caso de violação de princípios. Caso a gente tenha um dano ao erário, nós temos de 5 a 8 anos. E caso a gente pratique um ato gerador de enriquecimento ilícito, nós temos a pena de 8 a 10 anos de suspensão de direitos políticos, certo? Então, vocês percebem que é progressivo, eu vou de 3 a 5, depois eu começo do 5 a 8 e depois de 8 a 10, tá? E a pena não, o período de suspensão dos direitos políticos, ele se repete no artigo 10 e no artigo 10A. Tá? Aqui nós temos, olha só, o artigo 9, o artigo 10, o artigo 10A e o artigo 11, tá bom? Então, a pena do artigo 10A, a pena não, o período de suspensão do artigo 10A é o mesmo do artigo 10. Vamos apagar aqui para não ficar, né, esse rabisqueiro aqui. Então, vamos lá. A nossa primeira punição, a nossa primeira sanção é a suspensão dos direitos políticos. Muito bem. A nossa segunda sanção é a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Olha só que pesado, gente. Se eu tenho uma empresa que costumava licitar com o poder público, por exemplo, ou prestar serviço para o poder público, eu vou ter que ficar um tempo sem poder contratar com esse poder. Ou então, se eu recebo benefícios, ou então incentivos fiscais ou de crédito, eu também vou ter que ficar um tempo sem receber esses benefícios. Para analisar o período em que nós ficaremos suspensos, né? O período que nós vamos ficar proibidos de contratar com o poder público ou receber benefícios, nós vamos usar o lapso de tempo visto acima. Então, na violação dos princípios, nós temos a suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. Este mesmo período de 3 anos virá aqui para a proibição de contratar ou receber benefícios. Então, a proibição é de 3 anos. Esta modalidade de sanção não existe no artigo 10A, né? E aí, mais uma vez, nós vamos pegar os 5 anos de suspensão em relação ao dano ao erário e traremos aqui para a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios. E aí, para ser diferentão, né, o enriquecimento ilícito ele é tão grave, ele é tão sério, que ao invés de eu pegar o menor lapso temporal, que seriam 8 anos, eu vou pegar o maior lapso, que são 10 anos. Então, olha só, você está na sua prova, você vai fazer, chegar lá na sua prova, você vai fazer esse esqueminha. Então, você vai colocar aqui, suspensão dos direitos políticos. E embaixo a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios. Eu tô abreviando por causa do espaço, tá, gente? Mas dá pra entender, né? Aí eu vou fazer uma tabela e vou do pior para o melhor. Eu começo lá no enriquecimento ilícito, depois eu vou por dano ao erário e aí eu vou para a violação dos princípios. E aí eu vou começar a preencher essa tabela. Esta tabela, então, ela começa do menos para o mais. Ela é de 3 a 5, depois ela começa em 5 e vai até em 8, depois ela começa em 8 e vai até 10. Na hora de preencher a linha de baixo, eu vou pegar o menor lapso temporal. Se aqui é 3, eu vou repetir o 3. Se aqui é 5, eu vou repetir o 5. Mas o enriquecimento ilícito ele é tão sério que eu vou pegar o maior lapso temporal. Aqui eu repito o 10, certo? Só para vocês memorizarem, então, como é que fica a tabelinha das sanções da improbidade administrativa. É bem tranquilo de lembrar, assim, dá para vocês usarem na hora da prova.
Muito bem. E aí nós temos aqui também uma outra sanção, que é o pagamento de multa civil. A multa é din-din, gente, é grana, é dinheiro. Eu vou pagar uma multa pela minha conduta. Então, nós temos aqui até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Então, aqui no enriquecimento ilícito, nós temos como chave o nosso número 3. É a pior de todas, né? Aqui no dano ao erário, nós temos como chave o nosso número 2. Então, até 2 vezes o valor do dano. Até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e até 2 vezes ao valor do dano. Vamos continuar na redação original, né, da lei. E aqui eu tenho como chave o número 1. Olha só. 3, 2, 1. E o meu número 1 aqui vai formar, né, o 100, até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Pessoal, esse tipo de esqueminha, né? Nossa, professora, 3, 2, 1, né? Tô enxergando, pra que você tá falando isso? É porque ajuda a memorizar, né? Então a gente chega na prova, a gente senta e já desenha a tabela, né? Você já vai lá de 3 a 5, de 5 a 8, de 8 a 10. Aí você puxa pra parte de baixo da tabela. Eu puxo 3, eu puxo 5 e puxo 10. E agora do pior pro melhor eu vou lá, 3, 2, 1. 3 vezes, 2 vezes, 100 vezes. E eu, com isso eu completo a minha tabela, porque realmente é uma incidência muito alta de perguntas nesse sentido. Eles colocam assim: o enriquecimento ilícito gera uma suspensão de direitos políticos de 3 a 5 anos. Não gera de 3 a 5 anos, né? Ela é maior. E é isso que você vai ter que saber para saber se está certo ou se está errado. Muito bem, vamos voltar lá na lousa. Então, a gente tem aqui 3, 2, 1, né? Até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, até 2 vezes o valor do dano e 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. E aí vem o artigo 10A, que é esse artigo novo, e ele volta lá para o 3. Ele pede 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Beleza, gente? Nossa, professora, não me ajudou de nada esse seu 3, 2, 1 aí, só fiquei mais confusa. Então tá bom, gente. Então, se não ajuda, né? Infelizmente, a gente tem que sentar e tem algumas coisas, eu não gosto que vocês decorem as coisas, eu gosto que vocês entendam. Mas, infelizmente, tem alguns números aí, alguns prazos, algumas coisas que a gente acaba tendo que decorar e esses macetezinhos costumam ajudar aí. Beleza? Então, essas são as penas comuns entre os 3 tipos, agora 4, né, de condutas de improbidade administrativa. Além da suspensão dos direitos políticos, da proibição de contratar e do pagamento de multa civil, nós temos mais algumas penalidades. Na hipótese do artigo 10, que é o nosso enriquecimento ilícito, né, que é a pior de todas, né, enriquecimento ilícito, por óbvio, nós ainda vamos ter a pena de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Então, se eu ganhei R$1 milhão com minha conduta ilícita, eu vou perder esse R$1 milhão. Eu ganhei uma casa, eu vou perder essa casa. E o ressarcimento integral do dano quando houver. Segundo caso, o caso do artigo 10, que é o caso de prejuízo ao erário. Eu também vou ter que ressarcir o dano, né, se houver, e eu também vou ter que perder os bens ou valores que me foram acrescidos no patrimônio. Então, se eu tiver um valor a mais no meu patrimônio de R$1 milhão, eu vou perder esse valor, ou então eu vou perder a casa que eu peguei, por exemplo, o apartamento que eu peguei, e além de tudo, por óbvio, né, eu vou ressarcir o dano. Aqui eu falei se houver, né, mas na verdade no caso do artigo 10, nós sempre temos um dano, né, porque o artigo 10 trata do prejuízo ao erário. Muito bem, em relação ao artigo 10A, nós temos a perda da função pública, que é o artigo novo, que vai falar do imposto sobre serviços, né? E na hipótese do artigo 11, que vai falar da violação dos princípios da administração pública, nós ainda temos também o ressarcimento integral do dano, se houver dano, né? E a perda da função pública. Olha que grave, né, gente? Que severo a punição do artigo 11, né? Muito bem. Observação final e não menos importante. As penas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, de acordo com a situação. Ficou faltando aqui, ficou faltando o finalzinho da observação aqui. Então, eu posso ter suspensão de direitos políticos e multa? Posso, geralmente, os julgadores dão tudo, né? Suspende direito político, dá multa, manda ressarcir o horário, proíbe de contratar com o poder público. Eles dão tudo que pode, eles saem colocando. Então, eu posso cumular sanções?
pode acumular sanções, não tem problema nenhum, certo? Voltando aqui para a lousa, vamos lá, vamos continuar. Tá acabando, gente. Na fixação das penas, o juiz não pode deixar de observar ainda a extensão do dano causado, né? Se o dano foi pequeno ou foi grande, né? Qual foi a extensão do dano para aplicar essa pena? E também o proveito patrimonial obtido pelo agente. Quanto que esse cidadão ganhou, né? Ele ganhou R$500 ou ele ganhou 500 milhões de reais, né? Eu tenho que saber isso para poder dosar a fixação da pena. Muito bem, nós temos aqui ainda a prescrição, o nosso último assunto. Professora, já esqueci. O que é prescrição mesmo? Prescrição é quando você perde o direito de ação. O direito de ação vai embora pelo decurso do tempo. Então, imagine vocês que um agente público ou um cidadão comum praticou um ato de improbidade administrativa. O Estado tem um tempo para processá-lo, para entrar com essa ação de improbidade administrativa. Se ele fica muito tempo sem ir atrás desse agente, este direito prescreve, some a pretensão do Estado de punir aquele agente, correto? Então, nós temos aqui a prescrição. Uma observação super importante é em relação ao ressarcimento dos danos. Olha só. O que prescreve aqui, o que some, é o direito de ação, né, para o direito de ação sobre a improbidade administrativa. Porém, o ressarcimento do dano, ele é imprescritível. Ou seja, mesmo que o Estado já tiver perdido o lapso, o tempo para ingressar com essa ação, punindo a improbidade administrativa, ainda assim é possível requerer o ressarcimento do dano. Afinal, mais uma vez, né, o dano é no patrimônio público, o dano é no patrimônio do povo. Então, eu não posso abrir mão de receber isso, nem pelo Instituto da Prescrição, correto? Comigo lá na lousa, vamos lá. Olha só, nós temos a prescrição, então, né, que não atinge o ressarcimento de danos, que é imprescritível, e as ações de improbidade administrativa deverão ser propostas. Qual que é o prazo? O prazo é de 5 anos após o término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. Então, uma vez findado o exercício do mandato, do cargo de comissão ou da função de confiança, a administração pública tem 5 anos para ingressar com essa ação de improbidade administrativa. Ou então, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou de emprego. Pessoal, com isso então, nós encerramos. Aê, professora, acabou, né? 3 blocos sobre isso. Acabamos a nossa aula sobre improbidade administrativa. Improbidade administrativa, apesar de ser um tema extenso, é um tema tranquilo, porque nós temos aí 3 condutas, agora nós tivemos o acréscimo de uma 4ª, que é a questão sobre os impostos sobre serviço, mas que é muito tranquila também. Então é uma matéria fácil. É uma matéria que não exige muito conhecimento, você precisa saber aí quais são as sanções, quais são os atos. Geralmente são perguntas muito factíveis, muito fáceis de se solucionar, tá? E é uma matéria que as pessoas assustam, que as pessoas pensam, nossa, improbidade administrativa, isso é muito difícil. Não é difícil, é um pouco longo, né, um pouco cansativo, mas dá uma olhadinha na lei, vocês vão ver que a lei, apesar da matéria ser extensa, a lei é uma lei curta, então vocês vão dar uma olhadinha na lei, vão entender os atos de improbidade administrativa, que eu tenho certeza aí que vocês vão acertar essas perguntas no concurso de vocês. Galera, mais uma vez, obrigada pela companhia, um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!